do arrebatamento. Amém. Faça assim: a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora, com olhar e sorriso de quem vai ser arrebatado, diga assim: toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação ao Deus Todo-Poderoso. Amém. Misture glória a Deus e aleluia. E pegue a sua Bíblia, aproveitando que já estão de pé. Glória a Deus. Enquanto você encontra Mateus, glória a Jesus, Mateus capítulo 3 e o versículo 2. Quero externar minha gratidão ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores por esta oportunidade que pode ser a última que o nosso coração está batendo para ouvirmos a poderosa palavra de Deus. Esse pode ser o último culto da minha e da sua vida. Portanto, tenha toda a reverência, respeito, seriedade, temor e tremor diante de Deus neste lugar. Quero glorificar e exaltar a Deus pela vida dos ungidos que estão neste santo altar, ladeados com o pastor Érico, cooperando a favor da causa santa de Cristo. Também, com muita gratidão em meu coração, está conhecendo o pastor presidente desta região, deste campo, pioneiro da velha guarda assembleana. Este pastor que não bebeu essa água modificada de hoje, mas bebeu a água pura do Evangelho Santo. Que a verdadeira Assembleia de Deus, a verdadeira, ela não muda, mas a falsificada está mudando. Mas aqueles que estão olhando para a palavra e têm convicção daquilo que recebeu de Deus, pode ter certeza que não se deixa influenciar por essa coisa fake de hoje. Amém, povo de Deus? Quem encontrou diz: eu vou embora para o céu. E dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Podeis tomar o vosso assento. Glória a Jesus. Vocês escolheram um tema que para muitos pregadores fica difícil pregar, porque a palavra arrependimento não é remorso, não é um pedido de desculpa. Arrependimento é sentir nojo profundo de tudo errado que praticou e não fazer mais. Se Judas tivesse arrependido verdadeiramente, ele não teria se suicidado. Muitas pessoas estão se suicidando espiritualmente porque estão comendo comida estragada, está fazendo mal à sua conduta moral e espiritual. Mas a palavra inerrante nos ensina a termos uma vida digna de honrar o Senhor. Amém, povo de Deus? Portanto, quem tem ouvido para ouvir, ouçam o que o Espírito de Deus uma vez mais diz à igreja aqui em Itajaí. Amém? Eu poderia continuar sentada ouvindo os professores e mestres que Deus tem levantado com muita experiência e bagagem espiritual para nos ensinar a agregar mais um pouco na bagagem espiritual. Mas aprove o Senhor, e Deus colocou na lista dessa festa uma formiguinha que não tem profundidade teológica, mas também não tem medo de falar o que Deus manda. Você costuma falar: eu sou cria de círculo de oração. Pequenininha, ia para as vigílias, às vezes não aguentava levar até 6 horas da manhã, ficava deitadinha debaixo dos bancos, enrolada em paletó de pastor. Então eu aprendi um pouquinho, e eu estou aqui para passar aquilo que eu recebi do Senhor. Mas antes eu vou passar um óleozinho no coração do povo com uma canção, porque a vida não é só chorar, o tempo de cantar também chega. Só que o tempo de cantar não vai chegar para rebelde nem desobediente, vai chegar para quem é fiel, obediente. Tem uma canção muito bonita que diz: quando chegar no céu te adorarei. Só vai adorar lá quem adorou aqui primeiro. E a adoração que Deus tem não é da boca para fora, é adoração no corpo, na alma e no espírito. Porque de conversa fiada as igrejas não chegam. Vamos adorar a Deus. Para começar, baixa o braço que o sovaco está aparecendo. Isso é coisa para guardar só dentro do quarto com o marido veio. Mas vamos em frente enquanto o mocotó cozinha na panela. Tem irmã que chora lavando os pratos, chora varrendo a casa, chora arrumando o quarto, chora o dia todo. Mas a alegria já está, indo em direção à sua casa.
Quem tem a alegria da salvação descobriu o segredo da juventude. A Bíblia diz que um coração alegre traz formosura para o rosto. Mas tem umas descompreendidas que acham que a formosura do rosto é o brilho dos cosméticos. E fica colocando 5 dedos de argamassa por cima da cara, achando que vai ficar bonito, ele está ridículo. Aí já entra com o sapato da altura desse microfone, com as bolsinhas tudo conspido, alumiando, com a sobrancelha, arrancam as asas dos urubus e colocaram nos olhos. O limpador de para-brisa, como é mesmo? Sim, é os cílios postiços, né? Até os cílios são falsos. É a assembleana fake. Olha, uma assembleana original, ela não usa as algemas que um dia foram arrancadas dos seus braços. E ela não usa coleira de cachorro no seu pescoço. Vocês estão entendendo? Ela tem o brilho do Espírito de Deus, e quando vai tomar a Santa Ceia, as marcas dos beijos não ficam na boca dos copos, como quando era cachaceira lá no botiquim. Os garçons recolhiam os copos e dava a marca dos beijos das embatosadas lá do barzinho. A assembleiana não faz esse tipo de coisa, não. Por que eu estou falando da assembleia? Porque eu estou dentro de uma assembleia de Deus. E tem gente que chegou agora e acha que pode fazer o que quer. E tem outras que já eram do tempo que cuscuz era bolo de aniversário e está desviada cantando no grupo das senhoras. Porque Paulo escreve para um jovem que dirigia a igreja lá na ilha de Creta, chamado Tito, dizendo: olha, fale para as mais velhas que sirvam de modelo e de exemplo para as mais moças. Eu queria um culto de doutrina lotado assim, mas Deus me chamou para ajudar um pastor no dia da festa. Amém? Deus ainda se utiliza de uma ferramenta chamada flecha na aljava, e Ele dispara no endereço que Ele quiser, pois Ele ainda é o dono da obra. Tem pregadores que foram chamados para ajudar pastores sinceros a lembrar o povo acerca dos nossos princípios e valores, que muitos estão desprezando por causa dessa levada que está chegando agora, dizendo que é gospel. Mas nós sabemos muito bem de quem aprendemos e o que recebemos, e precisamos manter até o fim da igreja na terra. Eu sei que quem tem 5% de temor já começou a entender o que Deus está falando neste lugar. João Batista começou sentindo a presença de Jesus logo na barriguinha da sua mamãe. Tem gente que fala: deixa os bichinhos, eles são pequenininhos ainda. Bichinho um dia cresce, pode virar um bichão. Então é melhor você tomar muito cuidado. Muito cuidado. Quando Maria recebeu a visita do anjo, ela era uma jovenzinha. Eu tenho certeza que Deus olhou ali naquela cidade, naquela provínciazinha, um povoadozinho simplório, e olhou e viu: olha, jovem tem que ter responsabilidade. A Bíblia diz: lembra-te do teu Criador enquanto tu é moço, para que não venham os maus tempos. Tu vem dizer: o que eu fiz na minha vida? Fez um monte de besteira e agora está querendo que Deus e os pais paguem a conta. Vai sofrer consequências, vai levar uma pisa da vida para aprender a valorizar e respeitar a palavra de Deus. Deus olhou ali e viu aquela menina. Segundo os estudos, Maria tinha uns 16 para 17 anos. Já estava noiva de José. E José não era um molequinho que ficava se esfregando nos becos da Galileia. José não era um moleque que ficava se esfregando nos becos da Galileia. Maria não era uma piriguetinha que ficava nas esquinas das sinagogas. Não. Esses dois jovens eram jovens de exemplo. Era uma menina diferenciada, por isso que foi escolhida por Deus. Quando José tomou conhecimento que ela estava grávida, Deus também mandou o anjo falar. Deus também visitou ele, e ele se prontificou a guardar a reputação dela, e não tocou nela até que ela concebesse e ele se casasse. Se casou e foi muito bem sucedido na sua caminhada, sendo um cumpridor do que Deus tinha ordenado para que ele cumprisse.
Quando Maria já estava esperando Jesus, ela foi visitar a sua prima Isabel, que também era uma mulher com a idade um pouco mais madura. E Deus também agraciou seu ventre, dando a ela a alegria de conceber João Batista. Quando as duas se encontraram na casa, a criança saltou no ventre de Isabel, porque aquele menininho que estava ali dentro, aquele pequeno feto, já foi envolvido pelo mover da glória e da presença de Jesus. Então ele já nasceu determinado, predestinado a cumprir, que ele seria aquele que abriu o caminho para o Senhor passar. E foi muito bem, firme nas convicções que ele recebeu de Deus. Eu posso chamar esse profeta, chamado João Batista, de cabra-maço de verdade. Porque evangelho não é para moleque nem para vagabundinhos gospel. Evangelho é para um homem assim, ó, na envergadura de um João Batista. Não era refém de ninguém, não comia na mesa de ninguém para fazer bonito para ninguém, nem fazia vistas grossas para falar o que Deus mandava ele falar. Agora tem um porém, ele tinha vida e tinha respaldo para falar o que ele falava. Ele não era camelozinho do evangelho que ficava tipo camaleão, sabe? Mudava de cor conforme o ambiente, não. Seja para rei, para chanceler, para autoridade, seja para quem fosse, ele respeitava sempre o senhorio daquele que ele ainda ia batizar. Mas enquanto isso, ele cumpriu toda a ordenança determinada por Deus à risca. Ele usava pele de animal, vivia pelos desertos e comia gafanhoto silvestre e mel. Não ficava na mesa de Herodes, lambendo as botas de Salomé, nem da adúltera Herodias. Tanto que quando esses adúlteros passaram na sua frente, ele disse assim: arrepende-te, cabra safado, e devolve a mulher do teu irmão. E eles tomaram tanto ódio. Só que esse homem tinha temor, ele tinha medo de João Batista. Porque crente sem vergonha tem medo de crente cheio do Espírito Santo. Quando é sem vergonha e vê o crente de oração, ele atravessa do outro lado para não ter que dar paz do Senhor na frente dos correligionários. Porque um crente de oração conhece o outro. Um crente que teme conhece o outro. Bate o outro, já conhece. Pode me chamar de assembleossaura, pode me chamar de cangaceira. Eu trouxe minha peixeira molada. Eu não importo com os apelidinhos dos desconcertados que não querem se arrepender. Nós temos que olhar para cá e dizer: me respeite, eu sou o templo do Espírito Santo. Pode ser o melhor e maior pregador. Tu pensa que João Batista não passava por lutas, tentações e batalhas, perseguições e pelejas? Mas ele estava tão convicto que a palavra estava no sangue, nas entranhas dele. E ele tinha vida para dizer: se arrependam! Ele não estava preocupado com o achismo nem a falácia de ser ninguém. Porque quando você recebe o tesouro do Evangelho no seu vaso de barro e você passa a ser uma carta escrita por Cristo, você já tem dentro de você a convicção que a maior de todas as riquezas, você já é herdeiro dela. Então pode aparecer fulano de tal, A, B, C, o alfabeto todo, dizendo: olha, isso é besteira, todo mundo faz. Aí você responde: nem todo mundo vai para o céu, então não faço o que todo mundo faz. Eu tenho personalidade cristocêntrica. Eu costumo falar nas igrejas que tem umas irmãs que cantam louvor até bonito. Eu gosto do louvor, nada desmerecendo o louvor. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Ah, não suporta não. Não está suportando a raiz branca do cabelo. Não está. Não está suportando. Como é que diz que só quem tem raiz suporta? Você tem uma raiz branca, você está todo dia tintando ela de preto, de amarelo, de cor. Você não suporta. Se não suporta a raiz do cabelo, vai suportar outras coisas. Essa é uma brincadeira, sabe? Você sabe que falar de arrependimento para o pregador que tem cunho exortativo na sua mensagem é muito gostoso. Porque você às vezes quer frear e o anjo entrega. Então vamos lá, a cara do povo vai ficar dura. Tem gente que vai querer dar a paz do Senhor e nem sequer pegar na mão. Mas eu não me importo, porque o nosso Deus é padrão justo. Eu aprendi que é você cuidando do que é dele, ele também cuida do que é seu.
moral que tem lá no céu, o crédito que tem com Deus. As pessoas nascem, as pessoas envelhecem, as pessoas morrem, elas entram e passam da nossa vida, mas o Senhor entrou na minha e na sua vida para permanecer para sempre. Você sabe que Jesus, inspirando João, mandou que escrevesse algumas cartas para os anjos das igrejas do Apocalipse. E ao anjo da igreja em Éfeso, no capítulo 2, a palavra também fala sobre arrependimento. E aqui diz no versículo 2 do capítulo 2 de Apocalipse: eu sei as tuas obras e o trabalho e a tua paciência. Olha, Deus reconhece as nossas qualidades. E que não pode sofrer os maus. E pusestes a prova os que se dizem apóstolos, mas são mentirosos. Essa igreja denunciou e repreendeu aqueles que eram falsos. Diziam que eram apóstolos de Cristo, mas na verdade eram impostores. Deus gostou e elogiou o posicionamento do anjo dessa igreja. Quando fala carta escrita ao anjo, está dizendo a carta escrita para o pastor daquela igreja. E hoje está em extinção pastores e homens e mulheres de Deus que estão prontos a assumir o seu lugar na obra e na presença de Cristo, sem virar refém na mão de ninguém, para não perder a boquinha. Um pastor de verdade não é consagrado pela indústria eclesiástica da malandragem. Ele é autêntico. Pode alguém liberar tudo por aí, ele permanece firme, sabendo que a doutrina da palavra também gera a doutrina para o corpo. Eu não sei se todo mundo vai ficar aqui até o final. Eu estou com calor, mas o coração está pegando fogo, porque eu estou sentindo a palavra de Deus me inflamando para entregar a verdadeira noiva do arrebatamento. Quem diz glória a Deus? Porém eu tenho contra ti que tu deixaste o teu primeiro amor. Aí eu vou lá para Reis, na história de Nabote. Você pode até dizer, não tem nada a ver, tem tudo a ver, porque a palavra toda se concorda. Nabote, ele tinha uma herança. Essa herança foi deixada para ele pelos seus pais. Quem está entendendo diz eu estou. Só que esse terreno que Nabote possuía era aos lados dos muros da casa de Acabe e Jezabel em Jezreel. Dizemos que era uma casa de veraneio, onde eles passavam algumas temporadas. De olho na vinha de Nabote estava Acabe, tanto que ele foi até Nabote e tentou negociar, dizendo: eu te dou uma herdade muito melhor do que a tua. Olha, eu não gosto de estar pregando e o pessoal levantando e sai. Ou tu levanta de vez ou tu senta de vez. Ok? Nada de banheiro, nada de água na hora da palavra, a não ser emergência. Ok? A não ser emergência. Olha para frente. Ele olhou para a vinha e ficou com o olho de cururu no terreno dos outros. Tu conhece alguém que tem um olho grande nas coisas dos outros? Você conhece alguém que tem olho grande no carro da outra? Para ter carro e ficar na linha de frente, não pode ser casquinha de ovo nem pezinho de mandacaru soltando espinha. Tem que ser casca grossa para levar nocaute, levantar de novo e continuar regendo. Você entendeu? Entendeu? Quem está na linha de frente tem que ser exemplo para as outras. A roupa tem que ser a roupa de mais doutrina. Não pode ter um lascão até no cérebro. Quando abaixar para pegar uma caneta, os peitos de vaca não sai para fora. Quem falou isso foi o profeta Amós. Vacas de maçã! O assalto dos inimigos vai pegar no queixo de vocês, suas cachaceiras. Ficar forçando os maridos a pagar cachaça para bagunça. Eu estou simplificando. E depois elas vão para a adoração, pagar os seus votos e depois volta para a bagunça de novo. Vocês são como vacas de Bazã, disse o profeta, porque Bazã era um campo fértil que tinha uma grama boa, as vacas comiam e depois vomitavam. É o que tem gente se comportando como vaca na casa de Deus. Eu não estou chamando ninguém de vaca, eu estou dizendo que se comporta como vaca. Nem Paulo, para cumprir a saludez, não se importa para comprar. E Apocalipse diz: vai comprar
supra a sua, tanto espiritual quanto física. Porque quando a noiva entra na igreja para casar, todo mundo repara no vestidinho dela. Você acha que o povo lá fora não está reparando o vestido da noiva? Falar em noiva, você quer ver se é crente mesmo? Vem no casamento para tu ver. As caras de muro pichado, essas sobrancelhas de bruxa. Aí vem o profeta e diz: porque te pintas assolado, em volta dos teus olhos com matrimônio, debalde te farias bela. Debalde significa em vão, porque os amantes, ó, os machos, vão procurar tirar a tua vida, porque pirigueta tem de monte como piolho aí fora. Tu, mulher de Deus, não pode ser como Jezabel. Nessa mesma passagem, na carta para a igreja de Tiatira, o anjo da igreja que está em Tiatira, o Senhor falou do trabalho, da caridade, falou de tanta coisa boa que eles fizeram. Olha, eu não estou gostando de algo que está acontecendo na igreja de vocês. O quê? Vocês têm tolerado Jezabel cantando no grupo das senhoras? Vocês têm tolerado Jezabel em cima do altar? Porque eu vou nas festas de centenário por aí, e às vezes a mulher do pastor é a que tem a unha de galinha mais afilada. É a garra da galinha. Você já viu a unha da galinha? Aí fala: bote a mão no ombro da sua irmã. Eu saio pra lá com essa garra aí. E outra coisa, eu falei: ninguém vem me abraçar com seus batom, com seu reboco na cara, não, pra não sujar minhas blusas. Tem roupa lá que eu luto pra tirar a moda e não sai das maquiagens das descompreendidas. Vou começar a cobrar minhas blusas. Posso continuar? Vocês têm tolerado Jezabel no grupo dos jovens. Vocês têm tolerado Jezabel pregando e cantando. Eu sou contra ti por causa disso. Eu dei a ela tempo para que se arrependesse e não se arrependeu. A bicha é queixo duro. Sabe como é que ela se posiciona? Meu pastor é Jesus. Quem disse? Aonde que Jesus é pastor de Pomba Gira? Quem foi que disse que Jesus é pastor de bode? Você pode até achar uma mensagem grosseira, mas é tudo baseado na palavra. Eu me lembro que dirigentes de círculo de oração de antigamente, quando as mulheres tinham mais vergonha na cara, eu pequenininha, elas apenas de morrer, pegou na minha mão a pergunta e disse: não sai da doutrina. Isso ficou na minha cabeça: não sai da doutrina, não sai da doutrina até hoje. E eu lembro que elas faziam combinação, mesmo a gente criança, para vestir embaixo do vestidinho, uma combinação. Alguém aqui dessa nova geração Nutella lembra o que é combinação? Quem lembra? É o forro. As mulheres sentavam, nem o joelho ficava de fora. Hoje fica assim, não sabia que estava curta, porque não sou. E as mangas disfarçadas. Porque quando vai fazer mamografia, também examina o sovaco. Vou falar assim, bem nordestino, as saquicinas. Porque faz parte da nudez. Aí tem umas que botam só um taquinho de pano aqui em cima do ombro, quer dizer que está vestida. Tá com a tomara que caia. E é a profecia do Satanás. Tomara que caia. Você entendeu? Estão caindo mesmo, o engano do inferno. O espírito da Jezabel já incorporou. Porque ela está, como disse o profeta Isaías, tá vendo que a palavra se encaixa? Ela anda como que vai dançando, rebolando da igreja. Ela tira foto, aqui até que não vem assim. Será que tem? Que fica no celular. Anda que vai cascavelando. É cascavel, é cobrinha miúda dentro da igreja. Sabe pra quê? Pra chamar atenção. E Provérbios capítulo 7 fala que tem umas que é até casada. E Provérbios 7 fala de uma casada desavergonhada que aproveitou que o marido viajou, se infeitou como rameira e foi à caça dos homens que não tem juízo. Os homens aqui têm juízo, né? Tem certeza que quando passa a bonequinha da Barbie na rua, ele não faz assim com o pescoço? 360 ali. Eu tenho profetizado e tem se cumprido. Uma hora dessa, teu pescoço nunca mais vai voltar para o lugar. E vou falar que o teu celular vai explodir na tua mão dentro do banheiro. Quando tua mulher ver a explosão, ela vai
fazendo o que no banheiro com o celular 2 horas? Vou falar. Por que quando ela toca no celular parece que está queimando que nem brasa? Com quem você anda batendo papinho, hein? Cretino. Você está pensando que Deus não tem a senha do seu celular? Tem tempo para que a desavergonhada se arrependesse. Aí o que é que a palavra diz aqui? Na carta ao anjo da igreja, capítulo 2 de Éfeso, ou de Apocalipse, o seu versículo 20, versículo 21, dizendo assim: tu vai cair na maca doente, e os teus filhos serão mortos. Dê-lhe tempo para que confessasse e deixasse, mas nem confessou e nem deixou. Arrependimento torna o saldo negativo do homem completamente zerado. Vocês querem ouvir a mensagem? Amém. Deus zera o saldo negativo de quem é arrependido de verdade. E Ele dá um novo crédito para a pessoa recomeçar. E eu te provo em Atos 3,19, que diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam aplacados, para que os vossos pecados sejam e possas viver o tempo de refrigério pela presença de Deus. Essa palavra tempo, eu vou parar nela aqui dizendo que enquanto você for fiel e arrependido, você terá refrigério. Mas se você mudar e virar sua mente pelo avesso, Deus não é patrão que paga por tempo de serviço, pois a palavra diz: lembrai-vos da mulher. O que foi que ela fez? Desobedeceu uma ordenança que Deus deu através do anjo. No parâmetro da teofania, mandou que ela não olhasse para trás, mas ela já estava tão adaptada aos costumes sodomitas que deu aquela olhadinha para trás e causou estrago para a sua vida eternamente e para a sua família também. Mas isso é outra mensagem. Então eu volto lá para Nabote. Nabote olhou para aquele terreninho que era do seu avô, e do seu avô passou para o seu pai, e do seu pai passou para ele, e dele ele pretendia que passasse para os seus filhos, e dos seus filhos ele pretendia que passasse para os seus netos, porque herança para o judeu autêntico é algo que vale muito mais do que o valor monetário. São valores que estão acima do que o dinheiro possa pagar. Eles querem manter a identidade da família, a herança da família e o nome da família. Aí eu vou para a Assembleia de Deus. Quem são os pais dessa igreja? Quais foram os ensinamentos que eles deixaram para nós? Primeiro, os pais da igreja, que descansam no Senhor, que descansam. Segundo, os fundadores com os ensinamentos doutrinários, por mais que abram várias janelas de vertentes caluniadoras, o que é obra do Espírito é fixada e testifica. As proibições, antigamente com alguns excessos, porém, não se via a pouca vergonha que se vê hoje. Porque se não houver um freio em cima disso, vão chegar da praia de biquinho e ainda querer oportunidade para cantar. E a imoralidade armarão o seu acampamento nos grupos e ainda vão ser queixudos, como foi na situação de Nabote aqui. Acabe disse assim: eu te dou um terreno melhor do que o seu. Ele disse assim: não, esse terreno aqui eu plantei vinha e eu não faço negócio com a minha herança. Vocês estão entendendo? Eu não faço negócio. Eu vou contar um testemunho que eu já contei em dezenas de igrejas, mas Deus está me lembrando para eu contar aqui também. Eu estava numa rodoviária no estado de Sergipe, precisamente em Aracaju. E eu vi uma identidade no chão, uma carteira de identidade no chão. Eu catei aquela carteira e fui lá no embarque perguntar se foi alguém que perdeu a identidade. Aí eu fiquei perguntando: quem perdeu a sua identidade? Porque tem motorista que aceita uma nota de 50 e leva a pessoa. Mas tem motorista que ele é um condutor honesto e ele segue à risca o padrão da empresa. Então o que aconteceu? Tinha uma mulher descabelada dizendo: eu perdi meu documento, e o motorista dizendo: sem identidade a senhora não vai viajar. Ela: pelo amor de Deus, moço, eu comprei essa passagem há 3 meses, eu preciso ir para Recife para ver minha mãe que está doente.
muito, senhora. A senhora vai ter que remarcar a sua passagem. Sem identidade, a senhora não vai viajar. Aí eu gritando do outro lado do portão: aqui, moça! Só que eu olhava assim para a identidade, olhava para ela. Você sabe que hoje está assim, né? Você olha para a foto, olha para a pessoa, parece que nem é. De tanto. Se faltar luz, as criancinhas começam a gritar. Aí eu digo: aqui! Aí eu falei assim para ela: toma mais cuidado com a sua identidade. Na hora que eu falei assim, Deus falou assim: aí está a mensagem que você vai pregar lá na igreja que você está indo. Avise para o povo que ninguém vai viajar sem identidade. Avisa para eles que eu não aceito cópia. Avise que eu não aceito xerox. Avise que eu quero, as digitais originais. Aí eu pergunto para você: o que tens feito com a sua identidade? Andou perdendo? A Bíblia fala sobre valores perdidos. Perdeu algum valor que deixa o teu noivado concretizado? Uma mulher estava noiva e recebeu um dote chamado dracmas. Eram 10, perdeu uma. O que foi que ela ficou? Ela ficou preocupada. Tem gente que perdeu valores e não estão mais preocupados em achar. Os valores estão se perdendo. Fulana vai, não sei o que vai, e o que é que significa o sangue que foi derramado na cruz por você? Cadê o seu relacionamento com Deus? Onde ele está? Não adianta passar o dia todo com a cara na internet achando que vai para o céu, que ele vai. Crente tem que ter hora marcada para estar lendo a Bíblia, deixando as pessoas e as coisas ali, fez suas tarefas, cuidou do seu trabalho. Eu tenho o meu momento de estar buscando a Deus, tem que ser o tempo todo. Mas existe hora que você tem que deixar só exclusivo para Deus. Como é que uma obreira passa o dia todo, nunca pega na Bíblia para ler? Como é que uma irmã do ciclo de oração não pega a Bíblia para ler, para meditar, para receber de Deus uma mensagem cristocêntrica para que ela possa passar para as outras? Às vezes está no ciclo de oração só contando as miserices da sua vida. Sabe, meu irmão, há 50 anos aquele homem me traiu. 50 anos e ainda está assim. Canta livre estou, minha filha. 116 da harpa cristã. Livre estou, pela graça de Jesus. Livre estou. Deus arrancou aquela massa em alça da tua vida. Agora vai fazer a obra de Deus. Não fica espreitando por todos os lados, como Provérbios 7 fala da mulherzinha que era casada. Aproveitou que o maridinho viajou, se enfeitou de rameira e foi à caça de homem. E ela achou. Achou, ela tombou no pescoço dele. A Bíblia diz que ela beijou ele. Aí eu lembro dos vídeos na internet. Pra quê? Pro maconheiro dizer que você dá uma gata. Tome vergonha na sua cara. Você é uma mulher de Deus. Você não é uma rameirinha de esquina, nem de vasilha. Você é uma princesa. Você não é uma criazinha de Jezabel. E Jezabel tinha uma filha chamada Thalia que conseguiu ser pior do que sua mãe. Era miserável, mais ainda. Mas isso é outra mensagem. Nabote disse para Acabe: olha, não tem negócio nenhum aqui. Eu te dou uma melhor, eu te pago um grande valor em dinheiro pela sua vinha. Ele nem dinheiro, nem troca, não estou vendendo, e acabou a conversa. A Bíblia diz que Acabe entrou para dentro de casa e estava lá Jezabel. O que foi, meu bem, que você não quer comer? Triste do homem que é casado com a Jezabel. O homem que é casado com a Jezabel, ele passa na rua com ela e todo mundo diz: tadinho, eu tenho um capacete de boi na cabeça dele. Estou falando alguma mentira? Aí ela disse: você não quer comer pão? Você está desgostoso? Você está triste? Ele: estou triste. Estou triste porque eu desejei a vinha de Nabote e ele não quer negociar comigo. Fica tranquilo que eu tenho uma gangue. Jezabel disse: eu tenho uma facção criminosa que trabalha para mim. Triste quando alguém está infiltrado na igreja e tem uma gangue. Uma facção criminosa que se levanta com rebeldia contra o seu pastor, contra a sua liderança, um contra o outro. É espírito de Jezabel.
está dando tempo até nessa festa para se consertar, para pedir perdão, porque senão vai cair na cama doente. Está escrito. A palavra é viva. Deus assina o que está escrito aqui. Aí ela foi até os filhos de Bel e ela armou um complô, arrastaram o corpo do Nabote pela praça e mataram ele e a família dele. Só que Deus tinha uma flecha na aljava chamada Elias. Chegou um dia que Elias colocou o dedo na cara de Acabe e disse: do jeito que fizeram com Nabote com a sua casa, Deus vai fazer contigo, com toda a tua raça. E Deus botou para quebrar a família de Jezabel. Disse que os cães iam comer os mocotó dela. E assim aconteceu. Tinha um cabra macho também chamado Rei Jeú, que foi nomeado à vontade pelo próprio Deus. E ele veio com a sua cavalaria, e os atalaias ficavam do alto, observando pela batida do pé do cavalo, é o Rei Jeú. E ele estava ali, não era para fazer média com ninguém, era para executar a ordenança de Deus, por intermédio da voz do profeta Elias. Quando Jeú chega, Jezabel corre na penteadeira, que naquele tinha estojo de maquiagem. Você tem estojo de maquiagem, irmã? Deixa eu ver suas unhas. Deixa eu ver se é garra de galinha. Aquelas unhas, elas estão armadas, irmãos. Fica pagando o salão para ela deixar as unhas armadas, ó. Teve um dia aí que chegou um falando: eu abro até a camisa para a senhora ver, arrancou até o corpo, senhora não precisa. Pois é, as garras de galinha. Você não disse que ela era uma gatinha? Você profetizou que ela ia te arranhar. Se ela fosse ovelhinha, ela não tinha garra de galinha. Até rimou, acho que vou fazer um hino. Se fosse ovelhinha, não tinha garra de galinha. Lindo. Jezabel disse assim: vamos preparar a morte. Só que o rei Jeú, quando chegou, ele veio quebrando tudo no meio do caminho. Quem aparecia, ele matava, que era da linhagem de Jezabel. Quando ele chega de frente da casa dela, estava ela correndo na penteadeira, pintou os olhos. Tem mulher que ela não fica em paz enquanto ela não pinta os olhos. Já criou um vício. Eu tô feia, o capeta fica falando na mente dela: ó, tu tá ridícula. Olha aquela artista da novela. Aquela artista da novela fez um pacto com Satanás nos terreiros de Catibó. Toma remédio para dormir, vive pensando em suicídio todo dia. E tu tá querendo copiar a cara cheia de botox dela. Tem umas cantoras que a gente encontra no altar, você não sabe se ela tá rindo ou se ela tá chorando. Aquela cara envergonhada assim: nossa Senhor. Ela disse: tá com dor de ideia que é uma coisa que fez a nossa irmã. Assim mesmo, é triste. Eu não estou desmerecendo quem gosta de se cuidar e tem condição para isso, mas por favor, não exagera, porque fica ridícula e a pessoa vai descontentando e vai perdendo a sua identidade. E Jeú chega diante dela e não quis nem papo com ela. Ela pintou os olhos, porque o espírito de Jezabel, assim, quando vê um homem, ela quer logo seduzir. Tem umas que ficam mexendo demais no cabelo. Aí tem os piolhos voando na igreja. Aí tem umas que começam também, quando vê na frente da esposa, ela fecha uma cara de bicho. Paz com a irmãzinha. Mas quando vê o varão, a paz do Senhor, você não sabe se ela quer dar a mão ou quer dar o corpo todo. Aí começa. Aí eu disse: estou te vendo, capeta. Aí eu já dou logo um caráter. Em nome de Jesus. E se for para bater a cabeça no chão e não dar traumatismo craniano. Se for de escalação, eu dou uma pizza. Se for demônio, eu expulso em nome de Jesus. Eu estava numa vigília, tinha uma sassaricante. Ela dançava, mas a dança dela era sexual. Era a dança do Satanás, era a dança do acasalamento. Aí ela chegou, tinha um varão, que tem uns irmãos abestalhados, que ele deixa a camisa aberta, quase perto do umbigo. Aí fica um gomo de tangerina descascada lá fora, da maromba que ele levantou, porque ele é tão forte no músculo, mas quando vê uma pombagira, o abestalhado fica frouxo das pernas. E ali a bichona conhece quando o cabra é fraco, porque ele tem um vício que puxa o que não presta. A Bíblia diz que ele é como um boi que vai para o matador.
e vai achar uma cova aberta. Está escrito. É por isso que tem que ler a Bíblia para não passar batido. Ela começou a dançar. Daqui a pouco eu vi ela pegar as garras da unha de gel. Da unha de gel. E passou dentro da camisa do moço. Recebe meu bálsamo. Tu vai receber uma lapada muito bem dada. Porque eu aproveitei o movimento da vigília e entrei também. Aí a banda tocando Corinho de Fogo. Tocando Corinho de Fogo e rebelde. Aí eu bater com vontade na bateria. Você não pode ficar olhando para mim. Tem que ir preparar. Se alguém quiser me bater, me defenda, por favor. Lá fora, não deixe ninguém me bater, viu? Eita glória! Aí o fogo caminho, porque eu também sou quebra-piso, irmão. Quando Deus toma marchando, eu vou marchar. Quando Deus toma plano, eu vou pular. Mas não é carne, não. É obra do Espírito. Mas a tanta gente está maravilhosa na carne. Na sem vergonhice. Aí o Senhor falou assim: desce lá e arranca as garras dela do peito do lesado. Aí eu puxei o braço, rodei ela, uma gravata nela, uma rasteira nela, joguei ela no chão e comecei, ó. E ela rolava para um lado, rolava para o outro. Eu disse: surra, que tua mãe não tem, que teu pai não tem. Agora continua. Ô, vigília boa. Ela saiu toda inclinada assim, mas se converteu. Hoje é uma bênção de Deus. Eita glória. Te conjurar, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu. Deus liberado de guerra, esperança do Senhor. Deus liberado de Vaso tem que ser sincero e não com cera. Vaso trincado passa cera. Vaso original não precisa. Arrependei-vos, porque é chegado o reino. É no piscar de olho que não dá tempo de confessar um pecadinho de estimação. Repito, no piscar de olho não dá tempo de confessar um pecadinho de estimação, guardadinho na gavetinha do coração. É no piscar de olho que não dá tempo de pedir a irmãzinha que você cantou, fardadinha junto com ela. Não vai com a cara dela. É num abrir e fechar de olho que não dá tempo de vomitar a comidinha estragada que andou comendo na internet e por aí afora, saindo dos princípios doutrinários que nós aprendemos e recebemos dos pais da igreja, porque a Assembleia de Deus também tem uma herança que nós recebemos dos
nossos pais? Uma herança que a gente não pode vender? Quem chega na nossa igreja, presta atenção, nós não temos que nos adequar ao modinho de vida de quem chega. Escuta bem isso aqui. Ele pode ser o endinheirado que for, o camarada chanceler da mais alta patente. Chegou aqui dentro, ele é que tem que se adequar ao modo da igreja e da doutrina da igreja. Estão querendo adulterar a palavra de Deus, mas não podem. Tem porém contra ti que tu deixou o teu primeiro amor. Você deixou a doutrina, você deixou o círculo de oração, a escola dominical. Você que abandonou o evangelismo, está mais preocupada com a escova agressiva. Aí depois o cabelo cai todo e fica igual uma doida no cemitério, procurando cabelo de defunta para grudar no céu. Eu não estou falando de gente que teve problema de doença. Estou falando das descontentadas, que para fazer uma farda é a maior tribulação, mas paga 500 conto numa escova de cabelo e diz: parcela pelo arrematamento. Quais foram os valores que você andou perdendo? A mulher foi sábia, a parábola da dracma perdida, acendeu a luz. A Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua. Acenda essa lâmpada para encontrar os valores que eu estou perdendo. E luz para o meu caminho. Ela acendeu a luz. E ela pegou a vassoura e varreu a casa. Paulo disse: não mais vivo eu, mas Cristo vive. Sabe o que ele estava dizendo? Estou encerrando a minha parceria com o meu velho homem. Eu estou declarando que Cristo limpou o lixo que eu era outrora. Quando ele caiu do cavalo, no encontrando que ele teve com Jesus, segura só um pouquinho minhas bênçãos. Ele ficou cego, mas ele viu o clarão e ele ouviu a voz, e os soldados que estavam com ele ouviram a voz: Saulo, Saulo, por que tu está me perseguindo? Quem é, Senhor? Sou eu, Jesus. Eu quero profetizar que o Senhor Jesus vai se apresentar para pessoas aqui, do ponto de partida dessa festa, como nunca conheceram antes. Prepare-se, pastor. Tem uns pecadinhos aqui que já criou barba, cabelo e bigode, mas tem um anjo que tem uma navalha. Eu posso chamar de anjo barbeiro. Quando ele passar a navalha, os piolhos que está sugando a consistência espiritual de algumas pessoas aqui vai começar a aparecer. E o piolho vai ficar doido para passar para outra cabeça. Não encosta e piolhento. Porque piolho passa de uma cabeça para outra. Isso significa influência, conversa afiada. De gente que já perdeu seus valores e não estão interessados em varrer a casa. O que é varrer a casa? Atitude! Tomar posição apostolada. Entende? Todas as vezes que Deus designava um homem e dava para ele uma responsabilidade, lembra que ele falou com Davi? Davi falou com seu filho Salomão: seja homem. Deus falou com Josué: seja homem. Tem que ser homem. Não vem para cá com tua calça de salsicha empanada, falando fino pro meu lado, não, que eu mando logo você engrossar sua voz e procurar uma calça de cabra macho para você vestir. E temos que ainda vem cantar na frente com a calça brocada, o cachorro tem uma carreira no meio da igreja, no caminho do templo, e ainda bota os pelos para fora. Uma calça que eu posso botar na vassoura e passar pano no chão. Nem na igreja presta. Vai pagar 1.000 conto. Pega o cartão dos outros emprestados para pagar 1.000 conto num pano, num mulambo desse. Anda, ó, eu fico triste quando eu vejo nas assembleias hoje diácono recolhendo oferta com camiseta gola polo. Peraí, ele pode ir para o exército e se apresentar de qualquer jeito? E por que no exército de Deus ele tem que fazer bagunça e a gente achar que não pode falar nada? Eu sei que paletó não esconde lepra por muito tempo, porque o que está oculto, uma hora Deus vai revelar. Mas existe uma palavra chamada padrão. Levanta a mão e dá glória! Quando levanta a mão, o sovaco está de fora. Esses
dias, não tem muito tempo, eu estava no congresso, eu falei lá na igreja. O grupo levantou para cantar e uma irmã não conseguiu levantar. Porque a saia já era curta e ainda tinha um rachão lá na veia do coração. Aí quando ela levantou, colocou tudinho atrás e ela ficou sentada. Arranja um paletó com um diácono aí para cobrir. E eu acredito que Deus permitiu isso para passar mesmo a vergonha, porque já vinha sendo avisada, já faz tempo, não quis, dar ouvidos. Não quis dar ouvidos. Aí eu vou para Provérbios 29, eu já estou encerrando. Aquele que ouve muitas vezes a repreensão e endurece a serviço, será arrebentado de repente e não haverá cura. Tem coisas que a pessoa pensa que só vai acontecer com os outros. Isso não vai acontecer comigo não, porque eu sou o cara da fechada. E Deus está preocupado com isso? Deus quer saber se você é fiel a Ele. Ele não quer saber se você tem alguma coisa. Quando eu estava vindo para cá, nós passamos numa padaria para tomar um cafezinho. Quando entramos no carro para chegar aqui, pegamos uma pista muito engarrafada e foi acidente, carro pegando fogo na estrada. Um caminhão cegonha pegou o fundo de um ônibus, levou assim, saiu rolando o pedaço do metal do ônibus e até a cadeira da poltrona final apareceu todinha assim, como se arrancasse um pedaço da cabeça e ficasse o cérebro de fora. Foi um negócio feio. E a gente vinha orando na estrada e Deus guardou todo mundo. E eu fiquei pensando nessa situação. Aí eu tive uma visão que eu via, não era uma cobra pequena, era uma sucuri, daquela que diz que engole até um boi. Ela era gigante. E Deus me dava um arrebatamento de sentido e eu via essa sucuri aqui, nessa região. Porque eu já passei por aqui para algumas cidades, para o lado de Conquista, mas eu nunca parei aqui onde eu estou hoje. E eu me lembro muito bem que na visão essa cobra estava numa região igualzinha a essa, que tinha assim aqueles, como é que chama aquelas serras, tanto fundas quanto altas, mas era uma sucuri gigante. Aí o Senhor falou para mim que é uma cobra venenosa que já vem sendo alimentada há muito tempo. Eu quero dizer para o Senhor, eu não sei quantos passaram por aqui antes de ti, mas Deus colocou a foice na sua mão. Eu sei que Jesus já esmagou a cabeça da serpente, mas essa figura de sucuri é uma jiboia grandona que ninguém nunca tocou nela aqui, porque ela se acha, ela engole as pessoas, mas Deus vai cortar a cabeça dela aqui. Guarda essas palavras, porque eu não brinco com profecia nem revelação. Tem gente que gosta de revelação, eu estou entregando revelação. Porque entregar chave de carro, de casa, de apartamento, qualquer malandro de altar sabe fazer isso. E o povo gosta dessas libélulas lá da internet. Você vai vencer. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Essa garapa aí, o assembleano autêntico, que nem na bote, que não vende a sua herança, não come não, não bebe não. Nós bebemos a água do Evangelho limpo, para ser crente de verdade. De que maneira é que você está apresentando o Senhor Jesus para as pessoas que estão em sua volta? Prega também de boca fechada, como missionária, testemunho, doutrina. Passa na rua e todo mundo tem que saber que você está vindo para um templo de adoração e não para uma boate noturna. Ouviu sua crentinha desviada? Você pensa que Deus está gostando dessa sua roupinha chicletinha? Respeite a casa de Deus. Aqui não é boate. Não brinca com essa obra. E os amigos fiquem sabendo que a gente aprende assim. Se tu vê um crente desavergonhado aí fora, não fica culpando o pastor da igreja. Um dia eu vi o pastor da igreja chamar o próprio filho e dizer: larga a guitarra. Não é o senhor não, viu? Larga a guitarra. Aí ele: mas pai, coisa nenhuma. Pai, lá em casa, aqui eu sou seu pastor. Você está disciplinado. Você está pensando que o menino desviou? Hoje ele é pastor também. Porque o pai ouviu ele falando um palavrão em casa e não passou a mão na cabeça dele para ele começar a tocar. Afina as cordas do coração, seu cabrinha.
para depois você afinar os instrumentos da igreja. Vamos deixar um pouco mais desse mocotó cozido na panela de pressão de Deus para amanhã? Agora eu quero chamar todas as pessoas que ainda não são crentes aqui na frente. Eu quero fazer uma oração por vocês antes de dar o meu horário de terminar. Não vou orar por ninguém no final do culto, eu quero orar agora. Todos os visitantes, quem está afastado da igreja, corre aqui. Não faça igual alguém que eu conheci, que eu chamei numa cidadezinha aqui perto da Chapada. Ele disse: hoje não, tia. Hoje não, tia. Foi atropelado na BR. O corpo teve que ser pego de pá, porque só ficou os pedaços. Teve outro que chegou no pé do púlpito e disse: eu só quero oração, só não quero saber de Cristo. O menino me mostrou a foto com uma boca toda cheia de balas, de tiro que levou. O salário do pecado é a morte. O mundo não é mais uma gracinha. O mundo é mau. Quem estiver longe da presença de Deus, Salmo 9,17 diz assim: mas aqueles que se esquecem de Deus serão lançados no fogo do inferno. O inferno não é coisa boa. Venham aqui, tem mais gente, não vou obrigar. Quem não é crente ainda, gosta da igreja, mas ainda não tomou decisão, vem aqui que eu quero orar por você, vem. Você já foi crente, meu filho? Cuidado com as amizades que você tem. É um abismo chamando outro abismo para te jogar no buraco. Mas você é escolhido de Deus. Eu vejo